Pessoal, aqui a gente vai falar sobre as resoluções e questões relativas à formalização dos contratos administrativos. Estão na semana 6, dia 4. Primeira questão, o teto do imóvel pertencente à União desabou em decorrência de fortes chuvas, as quais levaram o poder público a decretar o estado de calamidade na região. Maria, servidora pública responsável por conduzir o processo licitatório para a contratação dos serviços e reparo pertinentes, diante da situação de calamidade pública, decidiu, mediante dispensa de licitação, contratar. Então, pode ocorrer isso mediante dispensa. A gente já viu que em caso de emergência ou em calamidade pública nós podemos contratar. Qual é o prazo máximo? De 180 dias. Então tá ok. Fim do processo de licitação, foi escolhida a empresa Y, que apresentou preços superiores aos preços de mercado. Pode isso? Não. Mas reservadamente prometeu, como se caso fosse contratada pela União, realizar generoso desconto. Esse CESP é sacanagem, só coloca essas palhaçadas aqui no meio. Em grande reforma no banheiro da sua residência de Maria, né? Ao final, em razão da urgência, foi firmado um contrato verbal. Opa, aqui está o cerne da questão. Entre a União e a empresa Y, executados tanto nos reparos contratados quanto na reforma prometida. Aí julgue o item. O contrato verbal firmado entre a União e a empresa é nulo? Resposta sim. Está correto, ele é nulo. Não pode ter contrato verbal nesse caso aqui, ok? Olha só. É nulo sem nenhum efeito o contrato verbal com a administração, salvo, então tem uma única situação prevista em legislação, que é esse aqui: em pequenas compras de pronto pagamento, é o tal do suprimento de fundos, cartão corporativo, ok? Assim entendido aquelas que valor não superior a 5% do limite estabelecido no artigo 23, inciso 2, a linha A, que é o caso do convite, ok? Quando são realizados, então, aqui em regime de adiantamento. Então a gente alterou, a gente atualizou aqui, ó, que era 80 mil, então aqui era 5% de 176, de acordo com o decreto aí 9412, foi para 8.800. Então eu posso ter contrato verbal, sim. Qual é a condição? Pequenas compras de pronto pagamento, ok? Então ter esse termo aqui, pequenas compras de pronto pagamento feitos no regime de adiantamento. Então cuida que o examinador adora esse artigo aí. Questão número 2. No âmbito dos contratos públicos, assim como ocorre na esfera civil, a contratação do particular poderá ser feita verbalmente, não havendo necessidade de formular a relação por meio de contrato administrativo. A regra é o que? Contrato formal. Regra é o contrato formal. Aqui ele não está trazendo a exceção, certo? Poderá ser verbalmente, tá dizendo assim, nesse caso pode ser verbalmente. Não. A regra é que seja contrato formal. Você está olhando assim, poderá ser feita verbalmente, não havendo necessidade de formalização por meio de contrato. Isso aqui está trazendo como se fosse a regra. Se estivesse falando da exceção, ele falar em todos os casos, ou não se admite na administração pública contrato verbal, ou em todos os casos, todos os contratos deverão ter o contrato por escrito, certo? Então não está escrito aí, não está escrito nenhuma ressalva dessa, então não dá para dizer que está correto, beleza? Questão, então aqui ó, os contratos e seus aditamentos serão lavrados nas repartições interessadas, os quais manterão o arquivo cronológico dos seus autógrafos e registro sistemático do seu extrato, salvo os relativos de direitos reais sobre imóveis, que formalizam por um instrumento lavrado em cartórios de notas, de tudo juntando-se uma cópia do processo que lhe deu origem. E aqui tem a exceção aí, que é o contrato verbal aí, que é quando realizado de pronto pagamento. Perfeito? Então a questão, ela está dizendo que estava dizendo aqui que não havendo necessidade de formalizar. Então a regra é que é assim a necessidade.
Então há a necessidade de formalizar sim. Questão 3. Em obras de engenharia, dispensa-se a formalização do instrumento contratual nos casos de concorrência e tomada de preço. Não dispensa nesses casos que são obrigatórios. Imagina, concorrência é a maior em termos de vulto, em termos de valor. O maior valor empregado é no caso da modalidade de concorrência, e o segundo maior é o do caso de tomada de preço. Então nesses dois casos exige-se sim o que? O instrumento contratual. Olha só, artigo 62 vai falar que o instrumento de contrato é obrigatório nos casos de concorrência e tomada de preço, bem como nas dispensas e inexigibilidades cujos preços estejam compreendidos nos limites dessas duas modalidades de licitação, ok? Nos demais casos, a administração puder substituir, em que a administração puder, certo? Não é todo caso que eu vou poder, mas em caso que a administração puder substituí-los por outros instrumentos hábeis, tais como carta contrato, nota de empenho, autorização de compra ou ordem de execução de serviço, ok? Então normalmente se utiliza este instrumento aí, por exemplo, nota de empenho, quando é, por exemplo, uma entrega imediata, certo? Entregou, acabou, ali é a relação, certo? Então uma compra de um bem, então não vou utilizar aí um contrato, não teria muito sentido, aí eu estaria não estaria sendo eficiente eu fazer todo um contrato, o cara me entregou, acabou o contrato. Então posso então substituí-lo então por uma nota de empenho, por exemplo, ok? 4. Para garantir a eficácia, quando eu falar em eficácia é publicação, né? Dos atos, é obrigatória a publicação dos extratos dos termos contratuais, bem como dos seus aditivos em veículo oficial de divulgação da administração pública. Item está correto. Olha só, o artigo 61, parágrafo único, vai dizer que a publicação resumida do instrumento do contrato, então não precisa publicar ele na íntegra, é muito caro. Então eu posso publicar ele de forma resumida, ok? Então eu vou mencionar o nome das partes, representantes, finalidade do ato, nesses termos aí, ok? Então a publicação resumida do instrumento de contrato e de seus aditamentos. Então sempre que tiver alguma alteração aí, eu vou estar publicando também. Aonde? Na imprensa oficial, que é condição indispensável para a sua eficácia, como está na questão aí. Será providenciada pela administração quando? Até o 5º dia útil do mês seguinte ao da sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 dias daquela data. Qual data? Aqui da data dos 5 dias. Então vai ter lá, vamos supor que eu contratei na administração aí no mês de, vamos supor, mês de junho, certo? Então qualquer dia do mês de junho, a qualquer dia aqui, eu contratei. Então ele está dizendo agora que a publicação tem que ocorrer. Então será providenciada pela administração até o 5º dia útil do mês seguinte. Então digamos que foi no dia 1º aqui, eu posso deixar para ser publicado até mês de julho. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui 5º dia útil, certo? Então aqui eu publico. E aí o que acontece? Será providenciada pela administração até o 5º dia útil do mês seguinte ao da sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 dias corridos daquela data. Daquela data o que? Desse aqui eu conto mais, agora 20 dias corridos. Então esses 20 dias úteis é o prazo após o 5º dia útil, ok? Então estes são os prazos que estão previstos na legislação. Questão 5. Os contratos administrativos submetem-se ao princípio do formalismo. Por enquanto está correto. Razão pela qual é obrigatório que sejam formalizados mediante instrumento de contrato. Ok. Por enquanto está correto. É a regra. Agora ele vai querer quebrar a exceção. Olha, sendo vedada a formalização por meio de qualquer outro instrumento. É vedado? Nós vimos que pode ser nota de empenho, ordem de serviço, autorização de compra. Então olha aqui, ó,
carta contrato. Então, a administração, quando puder substituí-lo por outro instrumento, substituí-lo quem? O contrato, por qualquer outro instrumento hábil, por exemplo, carta contrato, nota de empenho, autorização de compra ou ordem de execução de serviço. Então, posso substituir, então não é vedado, sendo vedado está incorreto. Questão 6. Todo e qualquer contrato verbal pactuado com a administração pública é considerado nulo sem efeito. Veja que agora, ao contrário lá da questão 2, 3, vamos voltar aqui. Não, 2. Ó, esse mesmo. Ó, no âmbito dos contratos públicos, assim como ocorre na esfera civil, a contratação do particular poderá ser feita verbalmente, não havendo necessidade de formalizar. Então está dizendo assim, ó, pode ser feita verbalmente, tem essa aqui como se fosse a regra, não havendo necessidade de formalizar aí a relação por meio de contrato administrativo. Veja que isso aqui não é a regra, ele está trazendo como uma regra, então por isso que esse aqui estava errado. Agora veja aqui, ó, agora ele está trazendo a exceção, perceba. Questão aqui, ó, todo e qualquer contrato verbal é nulo. Então ele está falando assim, não existe exceção. A gente já viu que a exceção são o que? Os de pronto pagamento, certo? E são aqueles que são ali aqui, ó. Como regra, todos os contratos devem ser formalizados por escrito. Então, regra, temos a única exceção à regra, que pode ser contratado por meio de celebrado por forma verbal. Trata-se de contratos referentes às compras de pronto pagamento, efetuados em regime de adiantamento, que é o caso aí do 5% na modalidade de serviço, que não se enquadram aí nos casos de serviço e obras. Coloquei duas vezes o A aqui, obras de engenharia. Então aqui nesse caso aqui, atualizando o valor, até R$ 8.800 eu posso fazer. Então, qual é a condição? Regime de adiantamento para compras de pronto pagamento. Então, todo e qualquer, não, a gente acabou de ver que podemos ter contrato verbal, que é a exceção, única exceção. 7º, em consonância com a previsão constitucional de observância do procedimento licitatório no âmbito da administração pública, não é admissível em nenhuma hipótese contrato verbal. Tá vendo? Quando ele está trazendo a exceção, ele engloba tudo, diz que não é possível. Questão 8. O resumo do instrumento do contrato deve ser publicado na imprensa oficial no prazo máximo de 20 dias, contados a partir do 5º dia útil do mês seguinte ao da sua assinatura. Então, o prazo máximo que ele está falando. Então, vamos colocar aquele nosso exemplo agora de novo. Junho, eu fiz o contrato dia 1º, mandei publicar em julho, 1, 2, 3, 4, 5, até o 5º dia útil, e agora eu tenho o que? Com mais 20 dias corrido, ou seja, eu tenho todo esse prazo aqui, o prazo máximo está aqui. Então ele está dizendo aqui que então, o resumo do contrato deve ser publicado na imprensa oficial no prazo máximo de 20 dias. Então aqui, 20 dias é contado aí a partir do 5º dia útil do mês seguinte ao da sua assinatura. Correto? Correto. Perfeito. Então aqui, até o 5º dia útil do mês seguinte ao da sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 dias daquela data. Qual data? 5º dia útil. Ok? Questão 9. Em virtude do princípio do formalismo, os contratos administrativos devem ser formalizados por meio de instrumento escrito. Certo ou errado? Certo, por enquanto está falando a regra. Salvo os de pequenas compras de pronto pagamento, em que se admite o contrato verbal com a administração pública. Nesse caso é a exceção, então está correto. Então, é nulo sem de nenhum efeito o contrato verbal com a administração, salvo pequenas compras de pronto pagamento, assim entendido aquelas que o valor não superior a 5% dos limites estabelecidos aí na carta convite. Então são feitas em regime de adiantamento.
E a questão última, diante da indisponibilidade da coisa pública, o ente público fica impossibilitado de comprar determinado bem mediante contato verbal. É impossibilitado? Não pode, em nenhuma hipótese. Não, eu posso sim, em algumas hipóteses, como nós vimos aí, que é o regime de adiantamento ou compras de pequeno vulto, pequenos, me fugiu o termo agora, caramba, contrato verbal, pequenas compras de pronto pagamento, pequenas compras de pequeno pagamento, eu posso então, sob regime de adiantamento, eu posso utilizar então o contrato verbal, beleza? Vamos para a próxima bateria. Um abraço e até mais.